Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 10ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai ter a segunda parte da nossa aula de cultivo e para essa aula a gente vai receber o Dr. Danilo Crispim, um complemento da primeira parte da aula, né? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, é um super conteúdo, eu sou super fã dessas aulas aí. Então, uma ótima semana para vocês. A gente se vê na quinta-feira e o tema de quinta-feira vai ser extração. Então, até quinta. Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao 10º curso livre de cannabis medicinal da Unifesp, com a Move Recan e apoio da SPEC. Meu nome é professor Danilo e venho trazer para vocês a aula sobre plantio, clonagem e cultivo orgânico da cannabis sativa. Espero que vocês estejam conseguindo ver meus slides aqui e as anotações. Esse curso e também essa aula é em memória a dois grandes nomes da pesquisa e disseminação da cannabis no Brasil, o professor Elisaldo Carlini, que nos deixou em 2020, e também ao Padre Ticão. Muito obrigado a ambos por toda a sua dedicação, por todo o seu amor e o seu trabalho com a cannabis medicinal. Bem, quem sou eu? Sou Danilo Crispim Massuela, o Dr. Damar. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, também como no ResearchGate, nas plataformas também como o Instagram, ou me enviar e-mails se quiserem. Sou pesquisador e educador do cultivo da cannabis, sou doutorando em agronomia na Universidade de Hohenheim, aqui na Alemanha, onde trabalho com a otimização do cultivo, tanto indoor quanto estufas, da cannabis medicinal e também em projetos com a cannabis industrial, né, como o cânhamo. Sou mestre em Ciências Agrárias nos Trópicos pela mesma universidade e engenheiro de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Além da academia, também tenho experiência com o cultivo indoor na Suíça em 2019, como Master Grower, e também como coordenador da CT, a Comissão Técnica de Agronomia da SBEC, desde 2021. Sou cofundador da LabGarten, e a LabGarten é um portal onde vocês podem entrar para receber os slides da aula de hoje. Então, podem ficar tranquilos, assistir a aula em paz e acessar esse link, se cadastrar e receber eles por e-mail. Para contar um pouco mais o que é o LabGarten, a LabGarten é uma plataforma de educação sobre a cannabis e outras plantas de poder que estamos desenvolvendo. Esperamos lançar o nosso portal no ano que vem. E dentro desse portal vocês terão cursos, videoaulas, também como acesso a grupos de estudo, comunidades onde possam se trocar informações, se ajudar no cultivo um dos outros, por meio de todos os materiais que a gente sobe lá. Além do curso de hoje, além da aula de hoje, temos outros vídeos no próprio curso livre da Unifesp. Nós, Comissão Técnica da SBEC, participamos lá já desde o quinto curso. É um grande prazer continuar estar aqui de novo, estar aqui com vocês, sempre trazendo um novo assunto, novos temas. E estou muito grato por trabalhar com esse time também super hábil e profissional. Na aula de hoje, veremos sobre o plantio da cannabis, né, o plantio geral, então o que é a planta da cannabis medicinal, como ela é cultivada, ali algumas técnicas de manejo, tutoramento, e que a gente possa entender qual o melhor tempo de colheita, e falaremos também rapidamente sobre o regime nutricional, importante durante a floração. Entraremos no tópico de clonagem, então o que são clones, como eu posso fazer as minhas mudas, e vocês vão ter acesso a um vídeo passo a passo de como fazer na casa de vocês também. Além disso, como terceiro tópico de hoje, a gente vai falar do cultivo orgânico, né? Qual a diferença, qual a escola do cultivo orgânico e como que a gente pode fazer em casa também com as nossas plantas. Bem,
A cannabis, que está nessa espécie única, né, chamada cannabis sativa, L, que foi o Linot quem classificou ela assim, todas estão nessa espécie, e dentro delas a gente vai ter vários tipos de plantas, né? Vários genótipos, vários fenótipos, mas a cannabis é de lei, assim, uma planta dioica, ou seja, uma planta que tem o macho e o fêmea separado, em indivíduos separados, porém a gente também vê é, algumas plantas que apresentam características monóicas, né? Algumas variedades de cânhamo para a produção de sementes, como também essa capacidade que a planta tem de ermar, né, de virar hermafrodita e mesmo uma planta fêmea produzir flores masculinas. É uma planta de ciclo anual. O que que significa isso? Ela nasce aqui de uma semente, né? Ela vai crescer, ela vai germinar, vai virar um broto, vai passar por essa fase de plântula, a sua juvenilidade, né, como criança, vai entrar dentro da sua maturação, desenvolver aqui as suas flores, né, os seus órgãos generativos, para se produzir, né, para se reproduzir, e depois disso ela vai senescer, ou seja, ela vai morrer. Essa divisão aqui, né, que é o que vai fazer a planta começar a produzir as suas flores, que é o que a gente vê aqui na figura da direita, é o fotoperíodo, que é essa diminuição das horas de luz. Então a planta entende que, pá, já não é mais verão, já não tenho mais dias longos, estamos entrando no outono, preciso produzir as minhas flores para produzir as minhas sementes para o próximo ciclo, para o próximo ano. Essa é a mentalidade da planta, a natureza da planta da cannabis, né? Nascer de uma semente, produzir a maior quantidade de sementes que ela pode e senescer. Para essa troca, tem que haver essa diminuição do fotoperíodo, como a gente citou, né? E a gente vê aí uma faixa de 12 a 14 horas de luz para horas de sem luz, né, horas de escuridão. E vocês podem ler esse artigo bem interessante da Arens desse ano sobre esse período crítico, esse fotoperíodo crítico, onde ela mostra que alguns genótipos já se apresentam com flores a partir de 14 horas de luz, e não 12 horas, que é o tradicional, o convencional, que funciona para todos e que a gente sabe. Mas vocês veem que tem uma diferença ali de 2 horas de luz que a planta pode usar para o seu desenvolvimento. Seguindo, quais são os fatores que influenciam o cultivo, né? Temos aqui do lado esquerdo os fatores clássicos, os fatores básicos, que estão relacionados com a vida da planta, né? Então, lógico, a água que ela precisa, os nutrientes que ela precisa, a temperatura e a luz que ela vai utilizar para crescer, né? Para produzir os seus nutrientes, para crescer a sua biomassa. E, lógico, o tempo e o manejo, que são fatores que estão acima desses outros fatores e que vão influenciar sempre como a planta vai se desenvolver. Temos também dois sistemas, assim, bem grandes, que são o sistema aberto, né, o cultivo outdoor, que chama, as plantas aqui expostas a todos esses cenários aqui, né, esses fatores de cultivo. Aí a gente não pode controlá-los, a gente pode observá-los, mas a natureza é quem aplica isso. E os sistemas protegidos, né, os sistemas indoor, sistemas onde a gente vai fornecer a luz, vai fornecer o substrato para a planta, a água, os nutrientes, e com isso a gente pode também manejar, né, o seu canopy ali, e a gente pode manejar um pouco mais, influenciar um pouco mais esse cultivo, ter mais controle sobre esses fatores, né? Sempre é importante a gente entender que há fatores que a gente vai conseguir observar, alguns a gente vai conseguir também medir, como a temperatura, por exemplo, e outros fatores a gente vai ter menos controle e tá tudo bem. É a gente entender o que a gente pode controlar e tentar manter isso o melhor para a planta. Não expor ela a altas temperaturas, também como não dar pouca ou muita água para ela, os nutrientes corretos, né? E a luz correta também. Bem, indo para uma parte mais básica do que explicando o que é a planta, né? As partes da planta. Então a gente começa aqui pela raiz. A raiz é o que vai conectar a planta com o mundo do solo, né? Com tudo que tem aqui embaixo. Então ela vai dar não só essa sustentação para a planta, mas essa conexão com todo o solo, os micro-organismos do solo e as suas variações. É por aqui também que ela vai ter acesso à água
e aos nutrientes. A cannabis possui uma raiz pivotante, que é uma raiz que vai lá para baixo, né? Uma raiz principal, e raízes secundárias que se derivam dessa raiz pivotante. É interessante, às vezes, a gente ver quando a planta está, por exemplo, num pote, como essa raiz pivotante ela vem e depois ela começa a se enrolar no pote, né? A gente começa a ver como ela vai preenchendo todo esse espaço. A gente tem, além da raiz, o caule, né? Então, essa parte verde aqui, o caule e as ramas laterais, os galhos, né, que vão crescendo aqui dela, que lhes dão estrutura, como também, né, crescimento, que ela vá crescendo em direção à luz, e a sua arquitetura característica. A gente também pode falar sobre as folhas, né? Temos aqui as folhas primárias, ou as fan leaves, em inglês, e as folhas secundárias, ou as que vão se desenvolver depois, que são as folhas das flores, que a gente chama aí de sugar leaves, em inglês. Essas folhas, elas são importantes, né, para a criação da energia, para a alimentação da planta, por onde ela vai fazer a fotossíntese, e também as suas trocas de gases, onde ela vai trocar com a atmosfera ali o CO2 que ela precisa, vai entregar o oxigênio e vai também fazer as trocas de gases de água, né, onde ela vai transpirar. E as inflorescências, que a gente tem o detalhe aqui da flor masculina, né, flor macho, madura, que está abrindo aqui os seus sacos de pólen, está soltando o pólen, que vai vir a polinizar a planta, a flor feminina. Aqui é um exemplo que a gente tem de uma flor feminina, né, um cálix aqui, os estigmas que estão crescendo para receber esse pólen e onde ela vai trazer para fazer a gestação da semente. Além disso, além dessa parte, dessa função generativa de criar sementes, aqui nas flores é onde estão também as maiores, a grande produção de endocannabinoides, terpenos e outras substâncias que têm valor medicinal. Trazer um vídeo para que vocês possam ver um pouco dessa arquitetura, né, da planta. A gente vai vendo como ela vai se dividindo, se separando e como a gente vai tendo a formação das flores, né, que são esses carocinhos brancos aqui, tanto na terminação da planta quanto nas suas axilas laterais. A gente vai ver como a gente sobe o vídeo aqui também, como a gente sempre tem as crescendo, né, um grupo de flores, uma inflorescência em cada eixo axial, né? Onde tem uma flor, vai ter um sovaco aqui, né? Uma axila, onde ela vai crescer uma flor. E depois, com o crescimento dessas flores todas juntas, a gente vai ter uma grande inflorescência. Por isso que ela tem esse nome, né? Eu trago para vocês aqui também uma figura de um paper muito interessante de 2019, que mostra a geometria, a florigênese, como acontece a gênese dessa inflorescência, né? E não para ir em muito detalhe, mas é só para mostrar para vocês que uma inflorescência, quando a gente vê um camarãozão de topo assim, ele é formado por várias inflorescências, por várias flores, né, individuais, e essas flores vão formando os cachos, e esses cachos, esses fitômeros, eles vão se juntando para formar o que a gente vê aqui, né? A gente vai ter aqui, ó, um cálix, outro cálix, outro cálix. Aqui são todos locais para a produção de semente. E é por isso que as plantas que não são polinizadas, elas vão continuar sempre crescendo e produzindo mais e mais e mais flores, porque elas estão buscando esse pólen, né? Por isso que no cultivo, por exemplo, indoor, a gente mantém apenas plantas fêmeas, porque o objetivo do nosso cultivo é, claro, um maior volume, uma maior biomassa de inflorescências fêmeas. Por isso a gente não quer elas com sementes, por isso que se desenvolveu aquela técnica lá atrás chamada sincemia, né? Que é eliminar realmente os machos e deixar ela crescer maior, sem sementes. Bem, e aqui nessas inflorescências, né, como a gente vê essa imagem de um cálix, né, a gente vai ver todos esses pontinhos brancos que vão se formando nela. Esses pontinhos são os tricomas, né, que tem essa forma aqui característica como quase de um cogumelo, né? Temos tricomas que têm o seu stalk e tricomas que estão diretamente aqui na planta. E dentro desses tricomas, aqui nessas células de disco,
que o Livington reportou no seu artigo científico, é onde está ocorrendo toda essa fábrica bioquímica de todos esses compostos. Eles estão sendo formados ali nos tricomas, e por isso que os tricomas são importantes para essa produção de compostos medicinais da cannabis, né? Essas plantas, o porquê que elas fazem esses tricomas, né? Por que que eles produzem esses canabinoides? Para finalizar o seu ciclo, ela vai translocar a energia para as suas flores, né? E posteriormente suas sementes, e ela vai usar esses tricomas na defesa das plantas. Ela vai eliminar uma resina, vai ter a resina aqui, onde qualquer coisa que encoste nela vai liberar isso, e onde vão estar os compostos ativos que vão ajudar na proteção dessa planta. Você já imaginou como um inseto tentando andar aqui nesse mundo cheio de tricomas, todo pegajoso, todo cheio de canabinoides, como é difícil, né? Só para trazer para vocês algumas imagens de microscópio aqui eletrônico que são muito interessantes. Bem, é muito importante, como eu já citei, entender que a cannabis é uma mãe de muitos, né? Ela quer produzir a maior quantidade de sementes que ela pode, e por isso ela vai estar sempre soltando, criando novos cálix, sempre tendo novas brácteas e colocando seus estigmas ali para fora, buscando esse pólen. Quando ela não acha, é importante dizer que cada flor dessa, ela tem o seu período fértil, né? Como se fosse, vamos dizer, para nós seres humanos, as fases, a menstruação da mulher, quando a flor não é polinizada, ela simplesmente senesce. E no caso da planta, vai ficar na planta e ela vai construir uma outra flor aqui, né? E vai continuar produzindo novas flores. Por isso que o tempo é muito importante de quando a gente vai colher. Aqui a gente vê dois exemplos de plantas, né? Aqui eu acredito que ela estava na sexta semana de floração. Aqui temos exemplos da nona semana de floração e vemos como em 3 semanas elas vão crescendo, né? Por exemplo, uma flor aqui, ela vai desenvolvendo aqui o que a gente chama de foxtails, né? Rabos de raposa, que eles vão indo para cima, vai fazendo uma flor, outra flor e assim vai crescendo, né? Para a gente é interessante porque ela aumenta, lógico, a biomassa e a quantidade de tricomas produzidos pela planta. Continuando, qual é então o tempo ideal de colheita? Professor, quando que eu devo colher as minhas plantas? Para isso eu trago alguns resultados de um artigo científico que eu publiquei no ano passado sobre o impacto do tempo de colheita, né? Qual o tempo ótimo de colheita e técnicas de poda na concentração total de CBD e também no rendimento dessa produção de CBD nas variedades medicinais da cannabis em uma variedade que eu trabalhei, que é essa variedade aqui da esquerda. São plantas que são ricas em CBD e tem muito pouco THC, por isso a gente analisa a quantidade de CBD que ela pode produzir. O porquê que, lógico, está muito claro que quanto mais tempo a gente esperar, maior vai ser essa biomassa de flores, né, que são caracterizadas aqui com essas barras brancas de inflorescências. Quanto mais tempo a gente espera, maior é essa biomassa, né? A biomassa de folhas e também de caules não muda quanto tempo, porque a planta já terminou seu período vegetativo, não vai ter uma diferença disso, mas ela continua sempre crescendo suas inflorescências. Porém, então por que que parei aqui com 11 semanas? Não deveria esperar, então, talvez 13 semanas, talvez 15? Pois é, mas tem um ponto. Quanto mais tempo a gente deixa a planta cultivando, maior é o nosso custo com água, com luz, com fertilizante, e maior são os riscos que a gente tem da gente ter, por exemplo, fungos nessas plantas, que elas já estão ali auxiliando a planta a finalizar o seu processo de cultivo e vão aparecer, né? É normal. Portanto, a primeira informação que a gente tira daqui é que, ok, a biomassa de inflorescências cresce conforme o tempo. Porém, quando a gente olha aqui na concentração de canabinoides pelo tempo, a gente vê que ele cresce e depois decresce. Isso não quer dizer que a planta não possa produzir mais, mas isso quer dizer que há um efeito de diluição aqui, ou seja, a biomassa da flor continua crescendo, mas os compostos não. Então há um limite de produção de canabinoides nas plantas. E o que eu vejo aqui na comparação dessas 4 datas, né, de colheita, é que, ao final, eu tenho entre a nona e a semana número 11,
um valor muito mais abaixo de CBD, e isso vai influenciar no meu rendimento de CBD por planta, né, final. E eu vejo aqui que não há diferença significativa, estatisticamente falando, que me explique o porquê manter essas plantas por mais 2 semanas em floração. Eu caracterizei, portanto, que para essa genética, esse genótipo que eu trabalhei nesse estudo, 9 semanas é o tempo ótimo de colheita. Eu posso investir essas outras 2 semanas de tempo no período vegetativo, por exemplo, e ter plantas maiores e, com isso, ter mais biomassa de flores. Ok, professor, mas e lá em casa? Quando é que eu vou colher? Eu não vou, né, ter como colher várias e fazer um experimento assim. Mas como é que eu descubro o tempo, então? Em geral, a gente pode partir sempre dessa tabela de 7 a 12 semanas de maturação. Isso vai variar muito de variedade para variedade, genótipo para genótipo. Tem aquelas plantas um pouco menores, plantas, por exemplo, autoflowering, estão maduras muito mais rápido também. E temos aquelas plantas grandes, né? Aquelas que o pessoal gosta de falar, sativona, aquelas coisas que vai crescendo e elas precisam de mais tempo, normalmente. Até porque nas regiões onde elas crescem, elas têm um tempo maior, têm mais luz de sol e, portanto, elas se mantêm, né? Fazem a sua flora mais lenta. Existem dois termômetros interessantes para a colheita que a gente pode observar em casa, que são a coloração dos pistilos, né? Ou seja, essas estruturas de captura de pólen, que elas estão brancas quando elas estão ativas, o que significa que a flor está viva e tentando capturar pólen, ou elas mudam de cor e vão para esse tom alaranjado, esse tom vermelho, o que significa que elas já não estão mais ativas. E se a maioria das suas inflorescências tem essa coloração, significa que ela não está mais crescendo aquelas flores. Por um outro lado, existem a coloração dos tricomas, né? Que eles começam ali de coloração transparente, né? Vão para uma coloração branco, mais turvo, e chegam num ponto final nessa coloração mais âmbar. Isso indica a transformação dos compostos químicos ali dentro dos tricomas, né? Essa produção e acumulação dos compostos. Não existe um termômetro dizer isso está certo ou isso está fácil, mas a gente sabe, isso está errado, mas a gente sabe que aqui está muito no início e aqui está muito no fim da sua maturação. Portanto, algo dentro dessa janela nos indica que está no momento correto, eh, de colheita. Porém, o tempo de colheita vai depender muito também de, pô, tá chegando a época da chuva, minhas plantas vão ficar expostas à chuva, não é legal. Então, eu posso colher elas talvez um pouco antes, quando eu já vejo essa coloração nos tricomas e a coloração nos estigmas, para evitar que ela esteja muito exposta aí a muita chuva, por exemplo. Depois da colheita, temos o que a gente chama de pós-colheita, ou seja, a gente vai pegar um galho desses, vai eliminar aquelas folhas que existiam antigamente aqui, né? Vai fazer essa trima, que ela pode ser uma trima úmida, feita antes, ou uma trima seca, feita depois da secagem. A diferença é que você traz mais umidade, né? Mais água para ser evaporada no seu processo de secagem. Porém, ao mesmo tempo, a planta pode ainda realocar alguns compostos dentro das suas próprias flores. Lembrando que essas flores ainda estão vivas, ainda respiram, né? Para a secagem, é muito importante os fatores do tempo de secagem e esse ar em que a planta ficou aqui, ó, exposta. Qual a temperatura e a umidade desse ar. Quanto mais quente o ar, mais rápido ele vai tirar a umidade das plantas, ao mesmo tempo que ele pode estar carregando também compostos voláteis, como terpenos. Então, o indicado para a secagem da cannabis é uma secagem lenta, a uma temperatura não frio, mas não muito calor também. Vou deixar elas ali no escuro secando. E é muito importante a gente tomar o cuidado com o fungo. Não adianta a gente tentar secar nossas plantas pendurando elas na varanda quando está um dia de chuva. Elas não vão secar. O ideal é que a gente coloque elas num ambiente mais seco, né? Como uma caixa de madeira, uma caixa de papelão, por exemplo, e tenha sempre uma circulação de ar para que o ar leve a umidade embora dessas plantas. Tem que tomar muito cuidado com o fungo.
É aí que a gente perde grande parte da nossa colheita, coisa que a gente com certeza não quer depois de tanto amor dedicado ali nas plantas, né? Depois disso, a gente vai separar as flores, né, dos caules e dos galhos e vai colocar num pote hermético, preferencialmente vidro, para fazer esse que o pessoal chama de cura, essa cura das flores, né? A gente vai buscar, nesse período, evitar a oxidação dela. A gente vai ter sempre uma troca de ar, então é sempre importante a gente abrir e fechar, principalmente durante as primeiras 2 semanas, uma vez ao dia, uma vez a cada 2 dias. Tá trocando esse ar, que ainda vai ter umidade, mas deixar ali ocorrer essa fermentação, essa, né, degradação, por exemplo, da clorofila, que não dá um gosto muito bom nas flores, e também permitir que ela se feche ali, fermente, mude os seus compostos e muda muito o aroma. É muito interessante como isso altera o aroma de uma planta fresca para uma planta que foi guardada, né, que houve essa fermentação corretamente, e uma planta que foi colocada, por exemplo, numa sacola de papel esquecida em algum lugar ali e super secou. A gente vê essa diferença. E entramos no outro tópico do paper, que é por que podar? Bem, primeiramente, a gente diz que a gente está focado aqui nesses camarõezões, né, nesses buds de topo, nessas inflorescências apicais, que são o ápice aqui, né, o topo da planta, o que a gente vê aqui também. Essa inflorescência sempre vai ser a maior inflorescência, sempre vai ser a inflorescência que está mais carregada de flores ali, porque é parte natureza da planta que ela vai levar primeiro para cá e depois para os seus galhos secundários. E o que acontece quando a gente poda ela? Quando a gente poda, faz uma poda apical, ou seja, aqui embaixo, quando a planta estava aqui, eu vim e cortei ela, a gente vai ter uma redistribuição. A gente vê como aqui, né, era um galho pequenininho, como esse galho ele cresce e vai lá para cima. Ela sai aqui de baixo e é empurrada aqui para cima. Com isso, a gente vai ter várias inflorescências de topo. Como aqui a gente demonstra, a gente tem pelo menos 3 inflorescências aqui na parte de cima, ao contrário de uma só, e muito mais inflorescências aqui no meio do que no pé da planta. Coisa que a gente ainda vê nessa forma, né, nesse controle, nessa forma natural que a planta cresce. Outro tipo de poda que a gente pode fazer é a poda lateral ou lollipop, que seja remover os galhos laterais aqui de baixo para fazer com que a planta cresça mais para cima, fique mais alta e expanda esses galhos mais menores, que vão ser menos galhos aqui, para essas partes mais intermediárias da planta. E por que que isso é importante? A gente pode mudar ou levar esse triângulo, essa fórmula, essa forma de árvore de Natal, vamos assim dizer, um pouco mais para cima, para que elas recebam mais luz, né, e consigam crescer mais. Ou a gente consegue até inverter esse triângulo quando a gente faz uma poda apical, uma poda de topo, ou diversas podas de topo, né? E com isso trazer mais flores para o topo da planta. E o importante disso é que nas diferentes alturas a gente vai ter diferentes concentrações, né? A gente tem essa quebra da dominância apical e a gente vai ter diversas flores aqui, então a gente tem uma maior quantidade de flores no topo, como dito, e essas flores elas têm uma quantidade maior de CBD do que as flores da parte do meio ou da parte de baixo da planta. E com isso, finalmente, a gente tendo mais flores no topo, a gente tem um rendimento maior do que um rendimento de uma planta controle, né? Uma planta que não foi podada. A gente fala aí de um rendimento, aqui no meu estudo, de até 16% a mais, por causa da alocação das flores, do local onde as flores estão, né? Apesar de, no meu estudo científico, não ter sido uma diferença significativa, ainda assim temos 16% a mais. Outros, para trazer vocês outros exemplos também de poda e tutoramento, o porquê a gente faz a poda ou
esse tutorar, né, manejar a planta, levar ela para um lugar ou para outro, a gente faz isso para que a gente tenha a maior utilização de área disponível, né? A gente não quer aqui tendo uma planta do lado da outra, que elas estejam todas assim, e a gente tem um monte de flores aqui no meio. Quando a gente inverte esses triângulos, a gente vai pro- potencializando a nossa área do canopy aqui, né? Do canopy ali, do topo das plantas, né? A gente vai poder ter muito mais fácil um controle dessa área, né? Utilizar melhor essa área e também a luz que está vindo aqui de cima. A gente tem uma maior interceptação de luz quando a gente faz isso. E a gente vai guiando ela para onde ela pode ou onde ela deve crescer. A gente tem um exemplo aqui de uma planta que teve um chamado low stress training, né? Uma planta que, imagina, ela estava crescendo reta assim, a gente puxa ela para baixo, né? E vai puxando os galhos dela, vai direcionando eles para que eles consigam formar aqui, ó, flores em todo. A gente tem aqui nesse caso todas as flores aqui no topo e não somente uma flor lá em cima e o resto lá embaixo. A gente também aqui tem outra técnica do lado esquerdo, que é a defoliação, né? Quando a gente tem uma planta com muita folha aqui, ela tem um flow de ar aqui, um fluxo de ar ruim. E isso pode aumentar a incidência de pragas, como também as pestes, o fungo, como a gente citou. Por isso que a defoliação é feita também para permitir que a luz chegue aqui embaixo, né? Nessas inflorescências que estão mais para cá. Importante dizer que essa defoliação ela tem que ser feita no momento certo, porque a planta usa essas folhas para crescer, né? Então a gente vai evitar de fazer muita defoliação ou muito drástica em momentos críticos ali, seja na formação das suas inflorescências, ou seja durante o período vegetativo onde ela está crescendo mais, né? A gente sempre faz um corte desse e deixa a planta desenvolver aqui mais até, por exemplo, lançar ela para inflorescência, para a época de floração. Isso também é importante que a gente tem que notar que há uma diferença de arquitetura se a gente trabalha com sementes ou clones. Sementes, eles sempre nascem assim, ó. A gente vai ver dois galhos, ela vai ter sempre duas, ela vai estar sempre com gemas em pares, né? Pares de folhas. Enquanto um clone, por ser uma planta mais madura, ele vai trazer é, essa arquitetura alternada, né? A gente vai vendo como ela vai crescendo assim, ó. Uma folha aqui, um galho aqui, outro galho aqui. Portanto, se a gente quer fazer sistemas que têm uma arquitetura é, muito, sei lá, vamos usar um exemplo clássico aqui, você deixa a planta crescer, né, a semente, aí ela tem aqui dois galhos, depois dois galhos a gente faz uma poda de topo aqui, então a gente vai ter 4 galhos no total. Se a gente faz uma poda de novo aqui e deixa outros dois galhos que estavam nascendo aqui, a gente vai ter, ó, 16. E por aí vai. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente está trabalhando com mudas, porque ele vai ter esse estilo alternado, né? Não dá para fazer em pares. E se o Xandão deixasse eu cultivar 6 plantas, que é o que está sendo discutido atualmente no STF, a gente pode pensar aí em sistemas com muitas podas, né? Sempre multiplicando os galhos, sempre tentando utilizar a maior área possível para a criação das nossas flores, que é esse exemplo, onde a gente tem um exemplo indoor aqui, né? Uma planta só cobrindo todo o espaço. A gente tem um monte de inflorescências aqui que vêm da mesma planta, né? Demonstrando que a gente não precisa ter muita planta para fazer isso, mas isso exige, lógico, muito tempo, muito esmero ali em dividir isso. A gente vê, né, que ele está trabalhando com um sistema aqui de uma grelha, né, uma guia, e está puxando cada galho novo para uma dessas aqui. E está fazendo muitas podas aqui. Ou a gente tem exemplos de plantas que viram realmente aqui árvores de Natal, né? Olha o tamanho do cidadão e dessa planta aqui. 6 plantas dessa tava bom demais, né, não, pessoal? Bem, seguindo nossa aula, temos outros exemplos de sistemas de cultivo. Como vemos aqui, o SOG, ou Sea of Green, né, o Mar Verde, onde temos aqui várias plantas pequenas, que normalmente não são podadas, né, são plantas que estão aqui, tem alguns galhos, mas elas são plantas pequenas e a gente forma essa grande copa, né,
com várias plantas, ao invés de utilizar uma planta só e fazer várias podas nela. Aqui o foco está somente na flor de topo, na flor principal. Um período curto vegetativo e lança direto elas para a flora. Bem, seguindo, da onde a planta vem, né? Onde que eu consigo uma planta de cannabis? Bem, temos duas formas: a reprodução sexuada ou assexuada, ou propagação vegetativa. A reprodução sexuada é a reprodução por sementes, ali onde a gente vai utilizar uma semente, germinar uma semente e começar uma nova planta. A outra forma é trabalhando com mudas ou estacas, né? Ou os clones. Esses clones que são cópias idênticas das suas mães, sendo apenas uma propagação vegetativa. Como a gente faz com muda de outras plantas, né? A gente corta um pedaço da planta, coloca ali um meio onde ela pode produzir raízes. E é isso que a gente vai entrar agora no segundo bloco da aula, né? Então, aqui uma figura para vocês de como se parece uma planta-mãe. Uma planta-mãe, ela é chamada assim porque ela vai dar depois várias filhas, né? No nosso caso, são plantas fêmeas e que a gente mantém num constante período vegetativo. A gente vê que elas continuam crescendo, elas vão sempre crescendo, fazendo uma alta biomassa. A gente vai fazendo várias podas nelas para que elas vão criando vários galhos e esses galhos vão cada vez nos dando vários e vários galhos de topo, né? Essas formações de topo são os ápices, né, as terminações apicais que a gente vai usar depois para fazer os cortes e produzir novas plantas dela. O bom é que ela é uma cópia genética idêntica da mãe, que a gente já sabe o perfil químico dela, a gente já sabe quanto ela produz de canabinoides. É diferente, muitas vezes, de trabalhar com sementes que podem ter uma variação genética normal. Claro que um benefício de utilizar isso é ter uma planta só, né? Manter uma genética naquela planta e sempre tirar plantas dela, mas elas precisam ser renovadas a cada ciclo, porque, como a gente explicou no começo da aula, a cannabis é uma planta anual, então ela entende que o ciclo vai acabar e ela vai ficando fraca depois de um tempo, por isso a gente tem que renovar essas mães depois de alguns meses. Vou passar aqui agora para vocês um vídeo de como fazer as mudas de cannabis, passo a passo. Muito importante para fazer clones ou fazer cuttings das suas plantas mãe é principalmente limpeza. Então, eu já limpei a tesoura com álcool, um container limpo, tenho água aqui para que as plantas não murchem e estou usando luva, mas em casa você pode também sempre lavar as mãos. O importante é, com a terminação apical, o importante é que ao fazer o corte, eu permita que a planta cresça novamente. Então ela tem aqui um galho e outro galho que vão crescer e tomar a condição desse galho que era o galho principal. Ele vem aqui para a água e eu vou continuar fazendo cortes dependendo de quantas plantas eu quero produzir, né? Importante é que a planta tenha um tamanho suficiente para que após nós podemos remover essas folhas e preparar a área que será enraizada. Rapidamente para a produção do clone, temos aqui o cut, que foi tirado das plantas mães. E o importante aqui é retirar essas grandes folhas, né? Manter aqui os nódulos que estão crescendo, porque esses vão se tornar novas folhas, como podemos ver aqui, e novos galhos, né? Novos nódulos de crescimento. Aqui o que é interessante fazer é cortar as pontas das folhas para reduzir a transpiração delas. Já que elas não têm raízes ainda e não tem como absorver a água do solo, elas vão absorver a água da atmosfera. Por isso é importante um sistema de alta umidade do ar. Importante aqui também é que a gente use esse nódulo onde tinha um galinho como base para a nossa área de crescimento de radicular, né? Para a área de crescimento de raízes. Eu gosto de fazer um corte 45 graus e também utilizar a lateral, raspar a lateral para tirar essa parte mais fibrosa, essa parte de maior lignina e expor a maior quantidade para crescimento de raízes.
Aqui eu estou utilizando um hormônio de crescimento de raízes, né, chamado Rizopon, ácido butírico, mas você também pode usar outras substâncias, como em casa você pode usar a babosa, pode ter um pedaço de aloe vera que você pode colocar diretamente na folha, ou você pode bater, por exemplo, no liquidificador e com ela usar esse líquido da babosa, que é muito bom para esse enraizamento também. Aqui eu estou usando os plugs, ou easy plugs, mas você pode usar espuma fenólica ou outro qualquer tipo de substrato. O importante é que, após isso, os cuts sejam inseridos e que esse substrato seja mantido úmido, mas não muita água, certo? Para que tenha sempre um bom balanço entre água e ar, para que a planta possa construir as suas raízes aqui. As plantas vêm para dentro dessas caixas, né? Essas pequenas estufas, e aqui elas se manterão por em torno de 2 semanas. O importante é sempre utilizar água limpa e pulverizar as plantas. Eu gosto de pulverizar dentro da tampa e um pouco na planta, mas não muito para ela não ficar muito molhada. E fecho, mantenho o sistema com alta umidade para que as plantas possam utilizar a água do ar para continuar seus processos biológicos. O que eu indico num sistema desse é ter uma garrafa nebulizadora ou pulverizadora como essa, com água dentro, e aí todos os dias você pode, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, depende de como as plantas estão, quão calor está por aí, mas colocar a umidade na tampa para que a umidade não esteja em direto contato com as plantas, mas que elas possam ter aqui um ambiente de alta umidade para receber água e produzir suas raízes. Um sistema para clones, né, para cuttings, em uma escala maior. Aqui podemos ver alguns nebulizadores que irão manter a umidade muito alta e com isso as plantas possam respirar e absorver a água e nesse momento construir as suas raízes. Aqui temos exemplo de algumas plantas com mais ou menos 1 semana dentro do sistema e elas ainda não possuem raízes. Aqui mostramos uma espuma de rockwool, mas também pode ser usado espuma fenólica ou outro tipo de substrato. Aqui são cuts, como pode ver, com 3 nós e eles estão num tamanho bom. Tem um número de folhas bom. E aqui eles ficarão por 2 semanas, mais ou menos, até que as plantas possam desenvolver suas raízes e com as raízes prontas, serem transplantadas para o solo. Bem, agora que vocês viram então como fazer as mudas de vocês em casa, vou passar aqui as informações mais importantes de como fazer as mudas, né? Lembrando, elas não têm raízes, elas buscam a água que está no ar, e por isso que a gente mantém elas fechadas em um ambiente de alta umidade, para que elas possam estar sempre, sempre ter água para suas funções fisiológicas, né? Por isso essa alta umidade do ar. Elas não precisam de muita luz. A gente vê aqui que eles estão usando LEDs simples, a gente também pode usar lâmpadas fluorescentes, lâmpadas comuns. Precisam de uma temperatura agradável, algo ali entre 20 e 24 graus. Nunca deixar elas expostas ao sol, senão essa caixa aqui vai cozinhar, essas plantas vão realmente cozinhar aqui dentro. Em boas condições, as plântulas, esses clones, as estacas, eles vão formar raízes de 1 a 3 semanas. Vocês podem usar, como eu usei no vídeo ali, o ácido butírico, o butanóico, ou outras plantas como a babosa ou tiririca para ajudar nesse enraizamento. Poxa, mas eu preciso de muita coisa para começar, é muito difícil, parece às vezes nomes tão complexos, né? Mas não é difícil cultivar. Para fazer um cultivo caseiro, a gente precisa de um pote, ou você pode plantar as plantas direto no solo, obviamente, mas é sempre interessante que a gente vai crescendo, né? A gente começa com as plântulas pequenas ou com as sementes em potes pequenos, em vasos pequenos, vai aumentando o tamanho dos vasos para que elas possam sempre criar as suas raízes em todo aquele espaço. Às vezes é ruim quando a gente tem uma planta pequena em um vaso muito grande, porque ela vai soltar a raiz dela lá para o fundo e não vai cobrir a parte maior, né, do vaso, o que é o que a gente quer.
a planta precisa do seu substrato, né, o seu alimento ali, o local onde os nutrientes estarão, onde a água também estará, é sempre importante que a planta tenha água, claro, a nossa muda ou a nossa semente e atenção e carinho. Claro que são essas coisas que a planta precisa no seu começo de vida e que ela precisa sempre para crescer. Bem, e como a planta se alimenta? A gente vai entrar aqui de forma bem rápida sobre como acontece a fotossíntese, né? A planta, ela vai puxar os macro e micronutrientes do solo, né? Também a água pelas suas raízes, vai trazer a seiva bruta para as suas folhas, vai fazer aqui o processo de fotossíntese, vai produzir açúcares, vai trazer eles de novo pela seiva elaborada, né, para a criação de novas raízes, como também para a criação de novas folhas, inflorescências e tudo mais. E aqui na parte das folhas é onde ela também vai ter a respiração, né, onde ela vai fazer essa troca de gases, vai soltar aqui também as trocas de vapores de água que ela tem dentro dela e vai consumir açúcar para outros processos metabólicos que são importantes para ela também. Aqui é importante a gente citar esses três maiores componentes, né? O N, o P e o K, que seria o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio tem uma importância fisiológica muito grande no crescimento das plantas. Ele é o que vai formar o grande bloco da clorofila junto com o magnésio, né? O que vai fazer a planta verde. Então, como a gente vê que a planta, como o caso da minha bananeira aqui atrás, é muito verde, ela tem muito nitrogênio por todas as suas partes. O fósforo, ele trabalha no metabolismo celular, nessas principais duas substâncias que são o ATP e o ADP, que vão estar aqui em todos os processos que necessitam de energia na planta. A planta vai utilizar esses compostos para trocar, para sempre estar colocando energia e tirando energia para continuar os seus processos. E o potássio, que lhes dá a estrutura física, né? E também tem o que a gente chama de bomba d'água do potássio. Quando o potássio o potássio ele sobe pela seiva bruta, desce pela seiva elaborada, ele vai carregar muito água junto com ele, né? Muitos íons de água. E qual o NPK exato? Muita gente pergunta. Isso é difícil de se estabelecer. Eu trago aqui uma revisão de 6 referências da literatura, trabalhando em sistemas diferentes, né? Temos aqui sistemas líquidos, ou seja, substrato com fertilizantes líquidos, tanto orgânico quanto mineral, e um sistema hidropônico, uma revisão bem interessante que o Bevan fez. E eles encontraram valores que vão aqui nessa faixa, quando a gente olha para o nitrogênio, entre 160, e aqui a gente está falando de miligramas por litro de solução, então aqui é uma concentração do fertilizante, de 160 aí até 200 e pouco, até 380, que foi o que Kaplan achou, mas isso vai variar muito também do tipo de fertilizante que eles usaram, né? O fósforo, a gente vê uma ação dele de 40 ou 30 até 80, sendo o ideal aqui, o otimizado que o Bevan encontrou, em torno de 60, e o potássio nessa faixa também do nitrogênio, só que um pouco menor, um pouco maior. Nunca se encontrou ainda uma correlação exata da função, da quantidade de potássio que é necessária para a planta crescer de forma otimizada. Por isso que ainda não está muito claro, né, qual que é a quantidade absoluta necessária que a planta da cannabis precisa. A gente sabe que no momento do vegetativo ela vai precisar de mais nitrogênio, porque ela está expandindo, né, a sua estrutura, ela está expandindo as suas folhas, a sua área de folhas, e por isso ela vai precisar de mais nitrogênio nessa etapa, e que durante a flora a gente vai precisar de mais fósforo e potássio. Por isso, muitas vezes, se utilizam 2 fertilizantes diferentes, um para o vegetativo, outro para a floração, mas isso não está necessariamente claro na literatura científica ainda, né? O que a gente sabe é que a gente tem que dar uma quantidade para a planta e que ela vai dizer que ela está bem, ela vai demonstrar ali que ela está verde, crescendo, ativa.
E o interessante é o que acontece quando o alimento falta nesse caso, né? Trago aqui algumas imagens da publicação do Levelan, desse ano, que mostram aqui plantas controle, ou seja, plantas que estavam crescendo sem nenhuma falta, né, sem nenhuma deficiência de compostos. Então a gente vê que mesmo ela sem deficiências, ela vai ali amarelando um pouco mais as suas folhas, né? Porque é normal, ela vai tirando, ela é uma planta muito sábia. Ela sabe que ela não precisa mais manter os nutrientes nessas folhas que já não estão tão mais ativas e vai remobilizar eles para as suas inflorescências, que naquele momento são a maior demanda de nutrientes. Aqui do lado direito, a gente tem fotos de plantas com deficiências nutricionais. Então, mostramos aqui a deficiência somente de nitrogênio, deficiência somente de fósforo, somente potássio, somente cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes ali, né? A gente vai vendo como ela tem é, até diferentes reações a diferentes deficiências, mas principalmente a gente vai ver essas deficiências nas folhas, né? Entrando em detalhe aqui, quando a gente tem uma situação onde falta o nitrogênio, é onde a gente tem esse amarelamento das folhas, né? Elas vão, como o nitrogênio é muito móvel, ela vai realocando das folhas mais antigas, como a gente vai vendo aqui, né? Nessas etapas, vai realocando para as folhas ali que são mais importantes para ela naquele momento. Ela vai trazendo realmente o nitrogênio para as folhas mais novas, né? Isso também a gente vê no caso do fósforo e do potássio, como ela vai demonstrando esses pontos, né, mais amarronzados nas suas folhas, aquelas e essa curvatura, né? A gente vai vendo como a folha vai secando, realmente vai tirando tudo que ela tem ali. No caso do potássio, a gente vai vendo esse mosaico característico, né? Apesar de que isso é fácil de se observar nesse caso, nesse experimento que eles fizeram em uma hidroponia, onde eles realmente tiraram só aquele composto da solução mineral, e aí fica muito claro de se ver, né? Mas normalmente, quando a gente trabalha com outros tipos de fertilizante, ou no caso com um supersolo, um substrato que já está fertilizado, muito normalmente a gente vai ter deficiência de mais compostos ao mesmo tempo, por isso, às vezes é muito difícil dizer qual a deficiência que ela tem. A gente traz aqui também umas imagens de uma deficiência de cálcio, né? A gente vai vendo também esses pontinhos que vão se formando, esses pontinhos marrons, principalmente na ponta das folhas, e também essa curvatura. E no caso do magnésio, tem uma coisa que é muito interessante, como o magnésio ele está ali na arquitetura principal da clorofila, que é o que dá o verde para as folhas, a gente vai vendo que ela vai tendo essa clorose, né? Essa morte assim vegetal aqui da folha, perdendo a sua cor, intravenosa, principalmente, né? A gente vai vendo como aqui a gente vê até as pontinhas delas ainda bem verde, mas entre esses veios a gente vai vendo como eles vão se formando. Isso indica uma falta de magnésio. Bem, mas como a gente pode usar isso da melhor forma, né? Como a gente pode tentar ser mais assim, ter mais noção de quanto fertilizante a gente põe, não simplesmente colocar muito fertilizante na planta, porque normalmente todos os fertilizantes eles têm que a gente chama de um formato de sino, né? Existe onde a planta tem deficiência, aí um momento onde ela tem uma quantidade ótima, e quando ela tem muito, ela vai ter uma situação aqui de muito nutriente, o que não é bom para ela, ela vai ter uma intoxicação de, desse nutriente. Por isso que encontrar esse ponto é o mais difícil e é onde eu quis trabalhar para o meu outro artigo científico que foi publicado esse ano, chamado Cannabis Hunger Games, e nele eu apliquei esse estresse nutricional durante a flora e observei o impacto disso em fertilizantes orgânicos e minerais, na biomassa, como também na quantidade de CBD produzido, até chegar na eficiência nutricional. Isso vocês podem ler depois o artigo completo, mas eu trago aqui somente umas figuras para vocês entenderem essa situação.
Quando eu pego uma planta que estava num estado bem alimentada, quando a gente finaliza o vegetativo dela, e começa a diminuir, então vamos dizer aqui, eu tenho 3 tratamentos, né? O 240, 160 e 80. A planta vai, com o tempo, perceber que ela tem menos e menos e menos nutriente, ela vai estar num estágio de fome, né? Aqui a gente tem o 240 como uma solução padrão, né? Um controle, a gente vê que nas plantas aqui do tratamento mineral, elas estão ainda bem verdes, até muito verdes, o que indica não é uma coisa muito saudável para elas, quando elas estão com essa tonalidade quase azul assim nas folhas, né? A gente vai vendo que no fertilizante orgânico, talvez ela nem conseguiu absorver tudo aquilo de nutriente que a gente deu para ela, mas que ela normalmente vai realocar esses compostos para suas inflorescências, né? Aqui na situação de 160 miligramas de nitrogênio por líquido de solução, de litro de solução, a gente vê já o estado da clorose, né, dessas folhas, a gente vê como elas vão mostrando aqui esses sinais, esse amarelamento das folhas, normal em ambos os casos, e numa situação bem extremista, assim, onde a planta tinha 1/3 a menos do que ela estava acostumada a receber, ela vai retirar e mobilizar toda a clorofila de suas folhas, chegando até ter uma expressão de antocianinas aqui, por isso que ela fica até vermelha, né, a folha, mas isso que, claro, vem a um custo. A gente mostra aqui como a gente pode, observando aqui a planta, né, e somente as inflorescências, como apesar de a gente ter tratamentos como o 80 e o 60, onde essa clorose ela vai estar bem visível aqui nas folhas, as inflorescências se mantêm sempre verdes, né? Ela vai realocar todo esse nitrogênio para suas inflorescências, porque é o órgão dela que tem mais importância ali. Ela sabe que ela vai estar numa situação onde ela passa muita fome, por exemplo, ela vai senescer e ela tenta colocar tudo ali na formação de novas sementes. O que a gente encontrou é que, em comparação entre o orgânico e mineral, não houve diferença nele nos 3 primeiros pontos, e somente ao final, durante a última colheita, é que houve essa diferença estatística com uma performance melhor do fertilizante mineral, o que é esperado, porque o fertilizante mineral ele está ali diretamente disponível para as plantas, enquanto o fertilizante orgânico há aí todo um sistema complexo, uma interação biológica entre o solo, os micro-organismos do solo e as raízes da planta, para que esses nutrientes estejam disponíveis para ela, coisa que no mineral ela já está. Porém, a gente vê que isso é ocorrido por causa de uma dificuldade maior entre as plantas em manter esse uptake, né, pegar esses nutrientes do solo no orgânico, que é mais difícil. Então, ali no final, a gente vê que naquele momento que as flores estão crescendo mais, a gente tem essa diferença. No outro caso, quando a gente olha para as concentrações, a gente vai ver que, apesar de o 240 ter tido uma maior biomassa de flores, ela tem uma concentração de CBD menor do que o 80 e o 160. Isso pode ser efeito de uma diluição desses compostos, né, como a gente disse, como apresentado no outro paper, no outro artigo, mas o que demonstrou aqui para a gente, quando eu olho para o rendimento de CBD em miligramas por planta, eu não tenho uma diferença significativa entre o 240 e o 60. Claro que eu vou ter diferença para o 80, né? Quando ela vai receber ali 1/3 a menos. Então, qual a informação que a gente tira daqui? Eu consigo, ao final das contas, 95% do mesmo rendimento utilizando 1/3 a menos de fertilizante, né? E isso por quê? Porque a planta vai realocar os compostos que ela já tinha e vai ser assim mais eficiente em utilizar esses compostos. O uso dos nutrientes foi muito mais eficiente, no caso do tratamento 160, e eu convido vocês a ler o artigo na íntegra e ver as imagens que tem lá. Vocês podem encontrar o artigo por esse link dói.
Seguindo, pessoal, temos aqui o que é o orgânico, né? Por que que eu decidi trabalhar com orgânico ali no meu experimento? Bem, a lei brasileira define que a produção agropecuária em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos com integridade cultural das comunidades rurais, visando sustentabilidade econômica e ecológica, em contraposição ao uso de materiais sintéticos e organismos geneticamente modificados. Isso é o que o Brasil define como orgânico. E isso que é importante a gente observar, utilizar, né, otimizar esses recursos naturais e socioeconômicos, visando aí a sustentabilidade em contraposição a esse uso de materiais sintéticos. Porque qual o problema? Quando a gente usa fertilizantes minerais, tudo bem, eles são sais em solução que estão ali disponíveis para a planta, porém, a gente vai ter o problema de que custam muita energia, custam muitos recursos naturais para serem produzidos e dependem aí de uma grande cadeia. O caso do fósforo, ele vai ser removido de uma mina ali no Paquistão, vai ser mandado para uma indústria, vai ser processado, vai ser embalado até chegar onde a gente pode tê-lo e comprá-lo. E no caso dos orgânicos, não, a gente pode produzir os nossos fertilizantes dentro de casa. A gente tem aqui algumas práticas agroecológicas que guiam a escola do cultivo orgânico. Sejam eles, então, a produção do humus caseiro, a reciclagem dos nutrientes pela compostagem, ou seja, a gente pega coisas que a gente utilizou, cascas de legumes, vegetais e tudo mais, faz essa composição, essa reciclagem dos nutrientes para que eles estejam novamente disponíveis para a planta. O uso da urina humana ou animal, tal como o uso de micro-organismos eficientes, micro-organismos solubilizadores, bocashi, micorriza. A gente vai trabalhar muito mais com essa rizoesfera, né? Assim, toda essa interação dos micro-organismos com a planta. E, claro, essa é a forma natural que as plantas se desenvolveram ao longo dos anos, né? Com essa simbiose com os micro-organismos que estão no solo, e por isso é muito importante. Como prática agroecológica, a gente fala muito sobre a cobertura vegetal, ter uma cobertura do solo, proteger o solo, principalmente do sol, né? Mas como também dele secar, porque a gente perde a vida. A vida depende muito da água. E a gente pode manter essa água, inclusive, utilizando a cobertura vegetal. Bom, e por que que a gente fala do cultivo orgânico como independência, como forma de independência, né? Porque a gente não vai precisar comprar fertilizantes minerais, ou mesmo orgânicos, mas a gente busca cultivar e ter e criar o que a gente precisa dentro de casa. Ah, mas eu não consigo compostar, é muito difícil para mim. Tudo bem, vamos começar com o que a gente tem, sabe? Vamos usar qualquer solo que está disponível, solo de barranco, terra de horta. O importante é a gente ver que tem é uma terra saudável, aquela terra escura, sabe? Ou como uma horta de barranco, uma terra de barranco, dependendo de vários lugares do Brasil, a gente vai ter aquela terra vermelha. A gente sabe que o Brasil tem solos ácidos, né? Solos lixiviados, tropicais, e por isso a gente tem que fazer, às vezes, um melhoramento desse substrato. Adaptar o pH, tentar aumentar um pouco o pH desse solo ácido com a adição, por exemplo, de cal, e é muito importante a gente ter também sempre essa matéria orgânica que vai ser convertida ali no solo é, para os nutrientes, vai estar disponível para as plantas, e um meio aerante, porque a cannabis gosta de ter os seus pés secos. Ali a gente fala, né? A cannabis não é uma planta que gosta de ter pé molhado, ela não gosta quando tem muita água ali. Isso foi tema de outra aula que vocês podem assistir nos cursos passados. Portanto, é muito bom, é muito importante a gente manter esse balanço de água e oxigênio no substrato, né? Usem o que tiver disponível. Eu tenho aqui uma receitinha de 3 partes, simples, que é um substrato de baixo custo contra um substrato de alto custo, e isso vai
depender do que a gente usa ali como meio aerante, a gente pode usar um terço ali de areia, mais barato, ou uma perlita, que é mais leve. Utilizar o substrato, né, ou a terra vegetal, ou a terra de horta, ou a terra de barranco, o que é que você tenha disponível para você, e a matéria orgânica. Nesse caso, a gente pode utilizar o humus de minhoca ou um composto vegetal, né, algum produto de uma compostagem já. A gente não pode colocar matéria orgânica fresca. Vamos pensar assim, alguém foi lá e misturou casca de banana, casca de ovo, coisa que está muito viva ainda, vamos assim por dizer, né? Porque ali os micro-organismos vão atacar essa matéria orgânica, vão decompor essa matéria orgânica, e nesse processo de decomposição eles podem criar e produzir ali no meio substâncias que não são tão boas para a planta, né? Substâncias que são danosas ou antinutricionais, e a gente não quer também uma atividade de micro-organismos decompositores de matéria fresca ali no substrato. É importante a gente ter uma matéria orgânica que já esteja um pouco trabalhada. Por isso é sempre importante a gente trabalhar um pouco o nosso composto antes de adicionar ele na terra. Por exemplo, eu quero utilizar, ao invés aqui de um humus ou composto, quero utilizar um esterco. Esterco de galinha, esterco de vaca, o que quer que seja. O importante é preparar e deixar esse esterco curtir antes. Então, a gente mistura ele um pouco na terra, deixa aquele esterco curtir, deixa ele ficar umas 2 semanas ali, mexe ele de tempos em tempos, depois coloca ele junto com a planta, porque aí a gente vai ter um menor risco de queimar as nossas raízes, do jeito que a gente chama, né? Para evitar também isso, é interessante a gente colocar ali uns 10% de carvão, um carvão ativado, que vai ser muito importante ali, não só para os micronutrientes, mas também por essa capacidade que ele tem de absorção. A gente pode utilizar um calcário para aumentar o pH, uma torta de mamona ou algodão, uma farinha para trazer um nitrogênio aqui, uma farinha de osso para trazer o fósforo, também o potássio. E isso é uma receita basicona, assim, um terço de um meio aerante, um terço de um substrato mesmo, que vai dar volume e estrutura para aquilo, e a matéria orgânica que vai dar o alimento para a nossa planta. E nisso a gente busca estar independente do sistema, que a gente sabe que custa muito comprar fertilizante, comprar sempre, né, terra nova. Pô, mas professor, então eu posso reutilizar o meu substrato? Vamos dizer, eu usei para um cultivo e agora eu quero reutilizar ele. Pode, mas é importante a gente sempre entender que a gente tem que enriquecer esse solo novamente, né? A gente tem que adicionar novamente uma matéria orgânica, dependendo de como ele está, se às vezes ele perde uma estrutura, a gente adiciona um meio estruturante nele, vocês podem trabalhar até com papel, papelão. O importante é evitar qualquer tipo de material impresso, ou seja, que tenham tintas que possam ser tóxicas para a planta, mas a gente pode sim reutilizar. É sempre aquele momento de tentar limpar ali, tirar a planta, tirar suas raízes. Às vezes é muito difícil, o vaso está inteiro tomado ali, mas é possível, né? Isso é para preparar um substrato, algo que vá num vaso. Mas vocês também podem utilizar é, isso para trabalhar o seu solo, né? Então, vamos dizer, eu tenho meu solo aqui de casa, eu posso abrir uma cova maior, posso adicionar, por exemplo, isso nessa cova e aqui eu plantar a minha planta. Vai ser mais fácil para ela se desenvolver do que no solo direto, se não é um solo enriquecido, fertilizado. Seguindo a apresentação, o que eu posso utilizar para alimentar as minhas plantas? Como a gente disse, né? Como é que eu posso produzir o meu próprio composto? A gente traz aqui o exemplo de uma vermicompostagem, ou seja, eu vou fazer a compostagem desses alimentos, né? Esses restos de alimentos da minha própria cozinha, por exemplo, e a ajuda das nossas amigas minhocas, que aqui vão estar se alimentando disso e produzindo o seu esterco, colocando assim de forma
básica, que é o humus, né? Ter essa produção do humus. Ela vai fazer a solubilização e a disponibilidade desses nutrientes. E aqui a gente tem dois tipos, né, de nutrientes aqui. A gente tem o líquido, a parte líquida disso, que ele está já disponível, muito bom para a planta. Isso a gente pode sempre diluir. Uma receita de bolo aqui é sempre 1:10, sabe? 1:9 partes, e está ali utilizando nas nossas regas. E esse substrato, esse composto que vem depois aqui, ele também pode ser utilizado como substrato, como meio. Ele está rico em humus, né? Esse é o humus de minhoca, um substrato rico em humus de minhoca. A gente pode, né, utilizar esse minhocário em casa, e vocês também podem buscar receitas caseiras, cartilhas, grupos da agroecologia, grupos de cultivo orgânico, enfim, tem muito material já disponível online. Eu trago aqui duas referências, né? Uma referência que está já, por exemplo, na pasta do curso, é um manual de orientação para a compostagem domésticas, comunitária e institucional dos resíduos orgânicos que são produzidos por nós, do Ministério do Meio Ambiente. E eu trago aqui também uma cartilha da Embrapa, de como fazer, de como montar uma composteira, como aquela que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui vai só procurar na internet, pessoal. Ou manual do MMA de compostagem, ou cartilha, Embrapa, composteira caseira, vocês vão encontrar tudo isso aí, beleza? Um outro exemplo aqui, de como fazer isso na prática, vocês podem procurar também por esse estudo aqui, que é um modelo de gestão comunitária de resíduos orgânicos para a agricultura urbana, que foi feito pela Federal Santa Catarina. Eles mostram aqui como, né, a montagem de um minhocário, como a gente tem aqui na cartilha aqui passada também. A gente tem as fotos aqui do nosso amigo Robert, que tem na casa dele um minhocário desse, utilizando 3 baldes com tampa. Simples de fazer, pessoal. Bem simples. Importante a gente citar, evitar na sua composteira cítricos, alimentos cozidos, carnes, ossos. Isso não é o que a minhoca gosta de comer. Então, isso vai apodrecer lá e pode influenciar na saúde do seu minhocário. E como eu citei anteriormente, evitar papel ou papelão com tinta pelos compostos tóxicos que eles podem trazer. E, pessoal, finalizar nossa aula aqui dizendo que você pode cultivar, você consegue. Principalmente o pessoal trazer, acho que eu estou cobrindo aqui, ó, essa bela planta que eu cultivei aqui nas estufas no último experimento, e dizendo assim, pessoal, vocês podem ter lindas flores assim em casa também. Basta vocês terem paciência por passar por esse processo de comunicar com a planta, de entender com a planta o que ela precisa, o que ela busca, quando ela está bem, quando ela não está bem. Basta acreditar na sua capacidade de cuidar delas, estudar, tentar, falhar, perder planta, recomeçar, sabe? É um grande processo. E nesse processo, a gente vai aprender, a gente vai observar. Eu espero que a mensagem tenha sido entregue aqui com carinho e respeito ao tempo de vocês. Muito obrigado a todos que acompanham o curso. Espero que tenha sido de uma forma simples e prática. E espero que vocês continuem buscando os conhecimentos, façam os cursos, leiam. Tem muito material disponível hoje sobre cultivo de cannabis. E a importância também de se conectar, de se criar grupos, redes locais, aí na sua cidade, aí no seu bairro. Claro que a gente sabe as dificuldades da questão da legislação, a gente sabe que esse curso, apesar de ser um curso livre, ele também tem um foco para essas pessoas que já podem cultivar, né, que têm os seus HCs, e vamos se conectar, pessoal, o pessoal que já tem HC, se conectar com as associações de cultivo e fazer essas trocas de informações, trocas de técnicas, de clones, de sementes, enfim. A maior professora, no final das contas, é a própria planta, né? É pela linguagem quieta dos sinais que ela dá que a gente vai aprender o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela está bem, se ela não está bem, e criar uma conexão assim com o nosso cultivo. Isso é a mensagem mais importante que eu quero trazer para vocês, pessoal. Criem essa conexão com o seu cultivo.
Lembrando que vocês podem receber todos os slides na plataforma da LabGarten, podem entrar lá por esse link do curso livre. Sejam muito bem-vindos também para partilhar desse processo de criação com a gente, de responder os questionários que a gente tem lá, no o que vocês têm interesse, o que vocês estão buscando aprender durante esse processo. E agradeço todos que fizerem a visita e abaixarem os slides, foram feitos com muito carinho. E muito obrigado pela sua atenção. Vamos junto construir essa rede, vamos compartilhar o conhecimento. É o nosso dever, realmente, é o nosso dever civil lutar pela libertação da planta, que há muito tempo tem a sua liberdade exaurida, pessoas que tiveram as suas liberdades tomadas, pessoas que tiveram situações muito difíceis na vida. A gente vê hoje como a planta, a medicina pode chegar e pode mudar muitas vidas, e é nosso dever permitir que essas pessoas tenham acesso a esse medicamento, que elas não precisem comprar um medicamento canábico, que é legalizado, que é liberado no Brasil, você pode ir na farmácia comprar, mas a gente luta por esse acesso amplo, né? A gente luta para que as pessoas possam cultivar essa planta na sua casa. Espero que essa aula tenha sido boa para todos vocês, que vocês possam ter aprendidos. Aqui, normalmente, novamente, os meus contatos. Agradeço muito o seu tempo. Aqui as referências bibliográficas que foram usadas, vocês podem pausar, podem ler em detalhes, né, sobre todos esses artigos, também as fontes das imagens. E agradeço muito ao tempo de vocês. Muita sorte, muito sucesso, muito amor nessa caminhada. É normalmente uma longa caminhada em entender a planta, em observar a planta, mas a gente tendo fé, a gente tendo um coração aberto, a gente pode. Além de tudo, ela é linda e ela é muito cheirosa e sempre traz ali um perfume para nossas casas, para nossas famílias, para o nosso dia a dia. Portanto, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês novamente e até a próxima. Espero que aproveitem o curso e um grande abraço.